Fala aí, pessoas, tudo bem? Hoje nós vamos discutir sobre propriedades físicas de compostos moleculares. Isso aqui é um assunto muito interessante, com muita aplicação. Então, eu vou discutir com vocês alguns aspectos a respeito da teoria envolvida e vou resolver alguns problemas que aparecem nessa nossa aula, porque eu acho que isso é de extrema importância para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu coloquei aqui nessa segunda tela, né, esse sou eu. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu quero que você entre em contato comigo se tiver alguma dúvida. E existem pelo menos três modos para você fazer isso. Ou você usa o Twitter, que muita gente gosta de usar, quem não gosta às vezes prefere o Instagram, e aí tem o perfil, ou então você chama pelo canal no YouTube, que é o Me Ajuda JH, que lá você pode entrar em contato através de qualquer um dos vídeos e eu respondo para você. Se essa dúvida aparecer várias vezes, né, se ela for uma coisa recorrente, aí eu crio um vídeo específico para isso, tá? Então, segue a vida. Eu gostei muito da imagem que aparece aqui, que trata a respeito da interação entre duas moléculas de água. E por que isso é tão importante, né? Porque esse pontilhado aqui mostra a chamada ligação de hidrogênio, que é responsável pela manutenção da água no estado líquido no nosso planeta. Nós já discutimos isso na aula anterior. E aí, essa ligação de hidrogênio, ela só é quebrada, por exemplo, ela só é quebrada não, né? Ela é quebrada, por exemplo, numa mudança de estado físico. Ou seja, quando você aquece uma amostra de água no estado líquido, o aquecimento faz com que aumente a energia cinética média das moléculas e com isso elas começam a vibrar mais. E essa vibração excessiva faz, por exemplo, com que elas se separem. Essa interação de hidrogênio, essa ligação de hidrogênio se quebra e aí as moléculas passam para o estado gasoso. Isso aqui é forte, cara, é bem intenso. Tão intenso que a combinação dessa atração com a grande abundância de elementos organógenos fez com que a vida nesse planeta fosse baseada no átomo de carbono e na água. Então isso é uma coisa importante para nós. Vamos ver agora a diferença que existe nessa ligação pontilhada para essa ligação que é um tubinho. Esse tubinho que liga as duas bolinhas que representam os átomos é chamada ligação covalente. Essa é uma coisa incrivelmente mais forte do que a ligação de hidrogênio. Então é isso que mantém a unidade estrutural e as características básicas da molécula de água. É só numa ligação química que você rompe isso. Ou então quando você faz algum processo que destrói a molécula de alguma forma. Mas por que você vai fazer isso? Não sei, mas você teria que destruir a molécula para quebrar essa ligação. Ou numa reação química, os átomos vão se reorganizar de outra forma. Tá? Você já sabe que esse é o conceito básico de ligação covalente e o conceito básico de reação química. Muito bem. Agora, por que isso é importante? Né? Porque eu começo por aqui. Simples. Cada vez que você tem uma interação do tipo ligação de hidrogênio entre duas moléculas, você vai unir duas ou mais moléculas entre si. Então isso faz com que você tenha um conjunto de moléculas conectadas por ligação de hidrogênio, e esse conjunto é pesado, porque você tem mais de uma molécula junto. E por causa disso, você vai então ter uma dificuldade maior em passar essas moléculas para o estado gasoso. Isso se traduz então num ponto de ebulição mais alto. Então esse é o começo da discussão que a gente tem nos problemas que vocês vão ver hoje, tá? Então, já que essa é a ideia central, vamos investir tempo na resolução dos nossos problemas. Então aqui está o seguinte. Temos um exercício de segunda fase da FUVEST que diz o seguinte. Discuta cada um dos procedimentos a seguir para distinguir, ou seja, separar, identificar, dizer quem é quem, entre álcool dietílico e álcool butílico, cujas fórmulas e nomes estão mostradas acima. Item A. Determinação das porcentagens de carbono e hidrogênio em cada uma das substâncias. Cara, você é uma pessoa esperta e você tem que ver o seguinte. Essa molécula aqui, olha só, ela apresenta fórmula C4H10O. Então o éter dietílico tem essa fórmula. Porém, o álcool butílico tem a mesma fórmula.
Você já aprendeu isso, criatura. Essas substâncias são isômeros. Mais especificamente, eles são isômeros funcionais. Ou seja, duas substâncias de funções orgânicas diferentes, porém com a mesma fórmula. Então, se elas têm a mesma fórmula, exatamente a mesma, C4H10O, as duas têm a mesma porcentagem de carbono e hidrogênio. Portanto, discuta cada um dos procedimentos. Aqui o item B vai vir numa outra tela. No item A, determinação das porcentagens, esse método não distingue os dois compostos porque eles possuem a mesma porcentagem porque são isômeros. Então você vai escrever isso de qualquer forma, né? Então eu vou te mostrar aqui um mapinha para você entender, não vou escrever a definição porque isso não tem sentido. Então você vê o seguinte, essas substâncias são isômeros, e como são isômeros, possuem a mesma fórmula molecular e, portanto, possuem a mesma porcentagem de carbono e de hidrogênio. Portanto, não há como identificar ou separar os dois compostos usando essa ideia. Certo? Beleza, então essa é a resposta do item A. Agora vamos para o item B. Aí está escrito assim, ó. Determinação da temperatura de ebulição de cada uma das substâncias. Bom, aí a coisa muda um pouco de figura, porque a tua primeira substância é o éter dietílico. Então, o éter dietílico, então você tem o radical etil ligado ao oxigênio, ligado a outro radical etil. Essa molécula, na realidade, ela apresenta geometria um pouquinho diferente dessa. Vamos colocar a geometria certa e fica um pouco mais fácil. Essa molécula apresenta uma geometria aproximadamente angular. Aproximadamente não, né? É uma geometria angular. Essa molécula, portanto, em função da eletronegatividade do oxigênio maior que a do carbono, eu tenho os vetores polaridade de ligação aqui. Nós já vimos isso de maneira simplificada em outras aulas. Essa, então, é uma molécula polar. E o tipo de ligação que acontece entre as suas moléculas é uma interação do tipo dipolo-dipolo. Então, o que significa isso? Significa que eu tenho os dois polos, ou seja, a distribuição assimétrica de cargas de uma molécula atraindo a outra. Beleza. Então isso vai dar um ponto de ebulição, sei lá com qual valor. Não é o valor não é importante nesse momento. Agora, quando você vê o álcool butílico, que aparece aqui nessa estrutura, né, na telinha anterior, você tem, opa, CH2, né, por favor. Aqui você tem os 4 carboninhos e o grupo OH. Muito bem. Essa função álcool que aparece aqui, ela tem a capacidade de fazer uma ligação de hidrogênio entre esse átomo de hidrogênio e o oxigênio de outra fórmula. Sei lá, vamos botar um R aqui qualquer para representar o restante da molécula. Então, essa atração, chamada ligação de hidrogênio, ela é bem mais intensa do que a nossa dipolo-dipolo que vimos na molécula anterior. Com isso, vamos dizer assim, ó, eu tenho aqui o ponto de ebulição do éter e eu tenho aqui o ponto de ebulição do álcool. Eu posso afirmar para vocês que o ponto de ebulição do álcool será maior do que o ponto de ebulição do éter, apenas porque, como nós já discutimos, a ligação de hidrogênio é bem mais intensa do que a atração do tipo dipolo-dipolo, portanto, haverá diferença no ponto de ebulição e aí eu consigo distinguir as duas substâncias. Simples e sem estresse, tá? Vamos de boa que vai dar tudo certo. O próximo problema diz o seguinte: as temperaturas de ebulição sob
uma atmosfera de pressão da propanona, butanona, 3-pentanona e 3-hexanona são, respectivamente, 56, 80, 101 e 124 graus Celsius, né, todas. Escreva as fórmulas estruturais dessas substâncias. E B, estabeleça uma relação entre as estruturas e temperaturas de ebulição. Então, quem é a propanona? Então, vamos desenhar a propanona e todas elas usando a fórmula em bastão, que é mais tranquila. Então, a propanona... Opa, com essa caneta vai ficar ruim. Então, a propanona é isso aqui. Ó. Aí temos a butanona. Repare, mesma função cetona, só que um carbono a mais. Aí, quem é a próxima substância? É a 3-pentanona. Então, você faz aqui a cadeia com 5 carbonos e tem um C-O na posição 3. Então, aqui está 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Está aqui a 3-pentanona e agora a 3-hexanona. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, está aqui. Então, aqui estão as moléculas envolvidas nesse problema. Muito bem. Então, talvez para ficar um pouco melhor, isso, faz isso mesmo. Melhor deixar quieto. Muito bem. Qual é a relação entre as estruturas e as temperaturas de ebulição? Então você percebe que todas elas. Então vamos tentar organizar isso aqui. Né? Vamos responder o item B de maneira simples. Então o que eu sei no item B? Que todas têm a mesma função. Então elas vão ter basicamente o mesmo tipo de interação intermolecular. E a única coisa que eu percebo é um aumento no tamanho da cadeia. Então, o aumento da cadeia carbônica faz com que as moléculas sejam maiores, certo? Então, aqui eu tenho o efeito de massa sendo mais importante. Portanto, olha só, a propanona tem ponto de ebulição 56, a butanona 80, ou seja, a presença de um conjunto CH2 a mais na butanona em relação à propanona faz com que ela fique mais pesada. Portanto, o aumento da cadeia carbônica gera o aumento no ponto de ebulição. Então, de maneira muito simples. Então, o que é importante você perceber aqui? Ó? Como elas têm a mesma função, todas elas têm o mesmo tipo de interação intermolecular, que é do tipo dipolo-dipolo. Beleza? Sem complicação, sem estresse, tá? Então, esse é o ponto marcante que precisa ficar claro para vocês aqui. Próximo passo agora, no exercício número 4, vamos discutir isso aqui que eu acho que é importante. A tabela a seguir mostra as temperaturas de ebulição de algumas substâncias. Né? Veja, exercício de segunda fase do vestibular da FUVEST. Explique por que a temperatura de ebulição aumenta quando se substitui o átomo de hidrogênio do etano por cloro ou grupo OH. Então vamos desenhar as estruturas. Esse aqui é um exercício muito legal, porque ele mostra o etano assim, ó. Esse é o etano. Agora eu tenho que fazer o cloroetano. Muito bem, aqui está ele. E agora eu tenho o etanol. Por que o ponto de ebulição aumenta nesse sentido? Né? Você já deve ter percebido que o ponto de ebulição aumenta assim. Qual é a explicação para isso? Ela é muito simples e muito fácil de entender. O etano é uma molécula apolar. Então aqui eu tenho aquela força de interação do tipo dipolo induzido,
é uma força de interação pouco intensa, certo? Muito bem. Quando eu tiro um desses hidrogênios e coloco cloro, eu passo a ter uma molécula polar. Então eu já tenho uma certa assimetria de cargas elétricas. Então aqui eu tenho uma interação do tipo dipolo-dipolo. Muito bem. E o que acontece então quando eu tiro um dos hidrogênios do etano e coloco o grupo OH? Aí eu tenho de novo uma molécula polar que terá uma interação do tipo dipolo-dipolo e a presença do grupo H faz com que eu tenha um subgrupo dessa dipolo-dipolo chamada ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio ela é muito mais intensa do que as outras. Então, quanto mais intensas forem as interações entre as partículas, maior é o ponto de ebulição. Então, a explicação é essa. Tranquilo, sem estresse. É claro que se você quiser, né, você pode escrever um texto sobre isso, com algumas linhas. Faça isso porque você garante, né, você melhora a sua capacidade de redação e você vai se dar bem em provas por aí. Certo? Segue a vida? Muito bem. Agora, exercício número. Opa, esse aqui eu vou ter que tirar essa molécula daqui, essa coisa daqui, senão vocês não vão enxergar direito. Pronto. Próximo agora diz o seguinte: o gráfico a seguir foi construído com dados de hidretos dos elementos do grupo 16. Então, quem são os elementos do grupo 16? São aqueles hidretos do grupo do oxigênio. Que agora todo mundo vai. Isso, agora todo mundo consegue ver tudo. Muito bem, então o que eu tenho aqui? Com base nesse gráfico, nós temos que são feitas algumas afirmações. Os pontos P, Q, R e S no gráfico correspondem aos compostos H2TE, H2S, H2SI e H2O, respectivamente. Então, só para que você lembre, o chamado grupo 16 na tabela periódica, ele é formado por alguns elementos. Então eu tenho aqui os quadrinhos que representam esses elementos. Então são 4 pontos, então são 4 quadrinhos. E os elementos de cima para baixo no grupo são oxigênio, enxofre, selênio e telúrio. Então o que eu sei a respeito desse grupo 16? Eu sei que a massa molar desses elementos aumenta de cima para baixo. Então eu tenho elementos mais pesados na parte de baixo do grupo. Bom, agora acontece que o ponto P ele não é do H2TE. Mas por que não, professor? Porque isso aqui é um gráfico que mostra a temperatura de ebulição em função da massa molar. O ponto P é o de menor massa molar. Então, esse ponto P ele é da água. Certo? Muito bem. Então isso já mata a primeira afirmação, ela está errada por qual motivo? Simples. O motivo para isso é que esse ponto P não é da água. Então o exercício sugere que o ponto P seja do H2TE. Então isso aqui tá tudo errado. Muito bem. Agora vamos ver. Bom, se a afirmação 1 está errada, então você já elimina a alternativa A, você elimina a alternativa B e você elimina a alternativa D. Beleza. Muito bem. Afirmação 2. Todos esses hidretos são gases a temperatura ambiente, exceto a água, que é líquida. Então, vamos ver o seguinte. A temperatura de ebulição deles está mostrada no gráfico. Então, vamos ver o seguinte. Todos eles são gases a temperatura ambiente, exceto a água, que é líquida. Então, veja, onde está a nossa temperatura ambiente nesse gráfico? Ela está aqui, ó. Vamos considerar que a temperatura ambiente seja
essa aqui, ó, de 25 graus. Então você percebe que o ponto de ebulição dos hidretos Q, R e S estão acima da sua, ou melhor, que o ponto de ebulição deles está abaixo da temperatura ambiente. Ou seja, na temperatura ambiente eu já atingi o ponto de ebulição, então os três são gases. No caso da água, eu não atingi. Então a água é líquida nessas condições. Então a 2 está correta. E a terceira? Quando a água ferve, as ligações covalentes se rompem antes das intermoleculares. Não, não, não. É o contrário. Então, quando você faz uma mudança de estado físico, como a gente fez na abertura dessa aula, você vê que você rompe primeiro as forças intermoleculares e depois, se tiver energia suficiente, você vai lá e detona as ligações covalentes. Então, a verdadeira apenas é a questão 2 aqui. Então, fique atento, porque esse é um exercício muito interessante. Vamos lá, próximo passo. Vamos ver agora o seguinte, no exercício número 6. Examinando as fórmulas blá blá blá, podemos prever que são mais solúveis em água quais compostos? Bom, então vamos entender quem são esses compostos aqui. O composto número 1, ele chama-se etano. Esse etano é apolar. Se ele é apolar, ele não se dissolve bem na água, certo? Como ele não é muito solúvel em água, isso significa, de maneira bem simples, deixa eu colocar isso aqui um pouquinho para cá. Então, como ele não se mistura muito bem com água, isso vai acontecer porque ele é apolar. Então, o 1 não é a resposta do problema. Se você vai pensando de maneira lógica, a alternativa A está eliminada, a alternativa B está eliminada. Vamos ver o composto 2. O composto 2, opa, não, com essa caneta. O composto 2, ele é o etanol. Você já sabe de aulas anteriores que etanol é uma substância polar e ele se mistura com água em qualquer proporção. Então o 2 se mistura bem na água. Se o 2 se mistura bem na água, você já pode eliminar a alternativa E, porque não aparece a substância 2. Depois, vamos ver a terceira substância. Essa terceira substância chama-se ácido etanóico, que ele está presente onde? No vinagre. É uma substância que se dissolve muito bem na água, por ser um ácido carboxílico, né, de cadeia pequena, vamos deixar isso bem claro, porque de cadeias maiores a coisa muda de figura. Portanto, aqui a substância 3 é polar e também se mistura muito bem na água. Então, 2 e 3 já respondeu o problema. O composto 4 também se dissolve na água? Sim. O composto 4 também é polar. Só que aqui o exercício pergunta de maneira muito delicada, por isso que você tem que estar sempre atento, mais solúveis em água. E os mais solúveis em água são aquele que forma uma ligação do tipo interação de hidrogênio com a água, mostrada aqui, e o terceiro que vai formar um processo conhecido como ionização. Embora o 4 também seja polar, ele não vai se dissolver tão bem quanto os outros. Por isso que aqui a gente tem a questão do mais solúvel. Então, por favor, muito cuidado com problemas assim, tá? Agora vamos para a questão do exercício número 8, que ele diz o seguinte. Esse aqui é um exercício muito interessante. Acho que agora todo mundo enxerga tudo bem aqui. Um pouquinho só para cima. E pronto. Bom, em uma planície ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente.
Muito bem. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecilbenzeno sulfonato de sódio. Você fala, cara, o que é isso? Cara, meu amigo, paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, esse trem gigante aqui, esse nome enorme, paradodecilbenzeno sulfonato de sódio, isso aqui não é nada além de um detergente. Você pode achar coisa parecida com isso em algumas formulações de produtos de limpeza, tipo shampoo e coisas do gênero. Então tá. Ele é um agente tensoativo sintético. O que significa isso? Ele vai interagir com esse negócio, com esse hidrocarboneto apolar e também com a água. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente, por quê? Alternativa A. Promove uma reação de substituição, nem continue lendo. Aqui não existe reação química. Existe interação intermolecular. B. A hidrólise. Esqueça, hidrólise é um tipo de reação química. Não acontece nenhuma reação química aqui. Primeiro que você não vai vaporizar esse negócio, pelo amor de Deus, né? Muito bem. Depois, a mistura desses reagentes provoca combustão. Nem continue, porque combustão é queima. Então, ao invés de melhorar o problema ambiental, você vai queimar o negócio. Alternativa D. A solução de paradodecilbenzeno sulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Sim. Então ele pode ser retirado da mesma forma que você retira sujeira de gordura de um prato. E a alternativa E. O reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto que facilita sua retirada do ambiente. Cara, não é isso. Então, o ponto central é você lembrar que paradodecilbenzeno sulfonato de sódio é um nome que está escrito na embalagem de detergente. Então você pode ver isso de boa, sem estresse. Certo? Agora, nosso próximo problema. Isso aqui é uma questão conceitual que aparece na prova do Enem, que diz o seguinte: quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, como esse mostrado aqui, que são estruturas formadas por uma bicamada lipídica. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza alternativa A, polar. Cara, não é isso. Porque o fosfolipídio é essa bolinha com os seus dois tracinhos. Então, ela não pode ser polar. Por quê? Porque ela interage ao mesmo tempo com a água e ao mesmo tempo com gordura. Ou seja, a parte representada por bolinha, ela é polar. E a parte representada por um tracinho, ela é apolar. Então ela tem as duas coisas na mesma molécula. Então ela não é polar, porque ela é também apolar. Ela não é apolar, porque ela é polar também, ela é as duas coisas. Ela não é anfótera, porque isso aqui é uma coisa que reage com ácido com base. Ela não é insaturada, porque não é esse o ponto central, mas ela é anfifílica. Ou seja, uma parte dela tem atração por água, que é bolinha, e outra parte tem atração por gordura, que é o tracinho. Então essa é a resposta do exercício número 9, sem complicação, sem estresse. Tá? Então, coisa fácil de entender. Se você tiver alguma dúvida, volta lá na segunda telinha no começo desse vídeo e você tem os modos de contato para a gente conversar. Tá bom? É isso aí. Então, semana que vem a gente vai ver um outro assunto mais legal ainda. Beijos a todos.